Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa sempre querida BCC Television. Sempre tem firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Recebemos desta feita um ilustre visitante que já tem até crachá, já é a terceira ou quarta vez que você vem aqui, vê um monte, né? Já nem avisa, ele chega e fala, eu quero ir, está acabado e tal. Não, o Luiz, felizmente, o Luiz Eduardo Mata, com 2 T's, não é chegado a essas indiscrições, pelo contrário, é uma figura exponencial, tanto da literatura infanto-juvenil, adulto também, tanto quanto é uma pessoa muito digna, muito educada, por sinal. Estou falando de Luiz Eduardo Mata, já falei, né? Não precisa falar de novo, não. Consagrado e versátil. Versátil porque você escreve justamente para 3 camadas diferentes, assim, e quase que ao mesmo tempo, não? Simão me lembra. Praticamente, né? Porque o trabalho literário, por mais que a gente tente disciplinar, ele é muito caótico, né? Ele manda em você, né? O tempo todo. Agora mesmo eu estava vindo para cá, e estou com um caderninho de anotações ali, eu estava tomando nota de um livro que eu estou começando a escrever agora. E um livro juvenil, né? A ideia veio de repente, eu estou escrevendo outro, mas esse me capturou de tal forma que eu fui forçado a conciliar os dois. E eu vou ter que escrever esse livro rápido, senão ele me engole. Você quer se ver livre dele? Não, de jeito nenhum. Acho que ele quer, está me obrigando, assim, me dominou de uma forma. E as histórias vêm assim de enxurrada. Isso que eu ia te perguntar, aproveitando o ensejo. Como é que... Eu não sou escritor, você sabe disso. E uma vez você me disse, ou nos disse, melhor dizendo, que você é muito disciplinado para escrever. Você começa às 9, continua nessa batida das 9, para almoçar, vai até às 18 e encerra. Continua nessa batida? A gente tenta, né? Eu tento, na medida do possível, pelo menos ter uma carga horária por dia de escrita, porque eu sou uma pessoa naturalmente indisciplinada, dispersa, né? Deixar eu fico no mundo da lua. Eu pensei que fosse o contrário. Não, eu me forço a ser disciplinado justamente para criar uma rotina para... Uma condição de trabalho. E para não deixar que essa dispersão me domine. Aí eu faço isso, eu estipulo, não necessariamente assim os horários, de 9 às 18, já não é mais assim. É porque também eu tenho muitos afazeres, né? Então eu acabo me obrigando a escrever tantas horas por dia, dependendo do dia, né? Tem dias que às vezes só dá para escrever 2 horas. Aí eu me coloco essas 2 horas. Podem ser 2 horas em intervalos, né? 2 horas, meia hora num determinado momento, quando dá, depois mais 40 minutos. Eu vou marcando tudo isso de forma bem metódica. Quer dizer, é uma reação à dispersão, né? Porque se deixasse, eu ficaria lendo, planejando os livros, mas na hora de escrever, às vezes dá uma certa... outra coisa. Dá um certo temor, né? Você vê aquela página em branco, mesmo digital, você vê aquele desafio, é como de repente você está diante de uma estrada de, sei lá, centenas de quilômetros, você tem que percorrer, e você olha aquilo e você fala, meu Deus, vou ter que percorrer isso tudo, né? Será que eu vou dar conta? E como é que você cria mecanismos para dar conta disso tudo? Ele flui naturalmente? Ou você provoca, você força que as ideias venham em função de um tema? Não sei como é que você age ou reage. Se você cria um tema primeiro. Por exemplo, agora, você acaba de me dizer que surgiu, deu um insight e você correu anotar, senão você se dispersa por causa de um livro que você está tentando escrever. Como é que funciona? Existe um mecanismo ou você se deixa levar e está acabado? Existe um mecanismo e existe o se deixar levar e está acabado. Os dois? Depende das circunstâncias. Esse livro surgiu porque eu estive numa escola recentemente e uma menina veio falar comigo, deu lá um depoimento, sugerindo que ela se sentia inadequada no meio dos colegas. Foi uma coisa assim, uma menina de uns não sei quantos anos, adolescente. E eu ouço muitas crianças vêm muito falar comigo, tem uma cara assim de um tio boa praça, né? E sou mesmo.
E aí eles se abrem, muitas vezes não tem esse diálogo em casa e tal, Sim, e aí claro. encontram ali uma pessoa Um para curador ouvir, né? interessante. Aí ela veio conversar e tal, sentindo-se meio inadequada, porque eu tinha dado feito lá o encontro, né, com os alunos, mencionando sobre um livro em que eu mencionava a questão do multiculturalismo, que somos todos diferentes, temos que aceitar essas diferenças, enfim, ninguém tem que abrir mão do que é para satisfazer um grupo social. Isso para o adolescente é muito importante, é uma idade E é muito decisiva. presente, né? E é muito presente, você tem que fazer parte de um grupo, né? Na adolescência isso faz uma diferença enorme. Hoje em dia já não faz mais, eu não estou me lixando se eu faço parte de um grupo, se eu não faço, se gostam de mim, se eu não gosto, mas eu estou com mais de 40 anos. Às vezes, quanto menos grupos, melhor, né? Às vezes, quanto menos grupos, melhor. Eu cada vez me conscientizo mais disso, que as pessoas estão meio loucas. Você entra nas redes sociais, eu entro e saio correndo, né? Porque o que eu vejo ali de barbaridade Sim. não está no gibi. Mas não vamos entrar nesse... Isso aí dá um outro programa e que não poderá ser exibido, né? Poderá dar livro, poderá dar outro livro também. Um livro com pseudônimo, né? Porque e o programa não poderá ser exibido, porque se eu for contar tudo... Mas enfim, não vamos entrar nisso, né? Não nos compete fazer isso aqui. Aí ela estava falando sobre essa questão de se sentir inadequada e de inspirar talvez certa animosidade por parte de alguns colegas, aquela coisa toda, né, que acontece na adolescência. E eu fiquei muito sensibilizado com o depoimento dela, que é muito parecido com o depoimento de muitos outros jovens com os quais eu tenho o privilégio de conversar. Ela fez isso publicamente ou para você? Não, depois, né? Ela insinuou rapidamente, em público, qualquer coisa, eu senti que ela estava um pouco ansiosa, e depois ela veio falar comigo ali mesmo, no auditório, a gente conversou. Depois que a turma saiu, ficaram umas outras amigas dela lá também, e que apoiaram, falaram, não, mas ela é uma pessoa ótima, não sei o que, mas ela estava um pouco triste. Enfim, esse depoimento me sensibilizou muito e eu achei que isso dava um bom mote para uma trama juvenil policial, né? Aí eu estou fazendo, e estou fazendo outra em paralelo também, que é uma outra trama. Quero ver se eu consigo dar conta disso tudo. O policial vai ser com a detetive Cecília também, né? Não, a detetive Cecília vai ter uma outra. Depois a gente já está pensando aí, eu e a editora, no ano que vem já descreveu o terceiro livro, né? A detetive está fazendo muito sucesso. Eu estou gostando muito dessa trama. É uma gracinha, é uma gracinha. Essa série está sendo ótima, muito boa mesmo. Eu estou muito feliz. Esse ano foi uma das coisas boas que aconteceram. Foram as visitas que eu fiz das escolas por causa da detetive Cecília. Que eu estive em colégios aqui em São Paulo, Santa Catarina, né, Rio, e conversando sobre o livro, o primeiro volume, né, que é a detetive Cecília, a Águia de Bronze, que saiu no ano passado. Esse aqui, já foi lido. A Águia de Bronze, esse é capa marrom? Sabe? Na capa vermelha, né? É vermelha? Vermelha, é um vermelho escuro, né? Tudo bem. A detetive Cecília, a Águia de Bronze. Isso. E tem o outro aqui. Qual é o primeiro? Os dois juntos, né? Você lançou? Não, o Mistério do Riacho, que é o segundo, saiu agora, em 2018, em agosto. São dois livros independentes. Eles não são, um não é continuação do outro. Eles podem ser. Você lançou os dois juntos? Mas é independente. Não, eu lancei a Águia de Bronze em 2017, foi o primeiro. E o segundo, que está saindo agora, é o Mistério do Riacho. Os mesmos personagens principais. Alguma coisa me dizia que você tinha lançado os dois juntos. É porque eles saíram muito próximos um do outro, né? Com menos de um ano. Os dois têm a ilustração do Fábio? Os dois têm a ilustração do Fábio Sgroy, grande ilustrador. Menino ele também, né? Acho que é mais do que eu, né? Eu não sou tão menino, né? Já tô mais de 40, né? Nossa, que para a Rainha Elizabeth II, eu sou um menino. Para mim também, você acredita? Não, você nem tanto. Mas escuta, você falou de tantos afazeres que você está tendo agora. Eu vou confidenciar para eles algo que talvez você não queira. Esse ilustre senhor, cidadão carioca, está agora abrilhantando os ares catarinenses. Isso, desde agosto. Estou morando em Florianópolis, eu e minha esposa, Denise, que já esteve aqui no teu programa. Coitadinha, ela merecia coisa melhor. Merecia, pois é, eu sempre falo isso para ela, né? Mas merecia coisa melhor do programa, não. Não, eu não estou falando de mim, da esposa. Não, o programa foi ótimo, foi maravilhoso, né? Não, ela é esposa muito já é uma coisa assim.
Mas fala aí, o que você está fazendo afinal? Não, nós vendemos, tínhamos uma livraria no Rio de Janeiro, sobre a qual ela veio falar no teu programa. Por sinal, era uma livraria, uma prestadora de serviços fantástica. Né? Fantástica, uma livraria muito boa, né? Mas, enfim, tudo tem seu tempo, né? E aí recebemos uma oferta de venda, né? Esse ano vendemos. E Denise, ela é, na verdade, uma pessoa apaixonada por culinária. Ela gosta de tudo que se refere à comida, ela aprecia, ela sabe cozinhar muitíssimo bem, ela sabe organizar pratos, gosta muito de receber as pessoas. Então nós nos mudamos para Florianópolis para abrir lá um bistrô, café e livraria nos moldes daqueles que a gente estava habituado a frequentar no Rio. Chama-se Empório Dom Casmurro. Empório Dom Casmurro. Isso, homenagem ao Machado, né? Fica em que lugar lá? Fica no centro de Florianópolis, próximo à Beira-Mar Norte, ao lado da Casa do Barão. É um lugar que o pessoal lá conhece, é uma casa antiga tombada, pertenceu ao Barão von Guggenheim, que morava lá. A casa foi tombada, foi aberta ao público, funciona lá, se eu não me engano, hoje uma agência bancária. E ao lado tem um centro empresarial, em cujo térreo nós instalamos o bistrô. Ele é voltado para a Casa do Barão. Funciona de segunda a sexta, de 10 às 19h30, e aos sábados, de 10 às 14h30. A gente serve almoço, tem café, o café gourmet, um café excelente, assim, que você pode tomar sem açúcar, inclusive, porque ele é saboroso, muito superior a esse café que a gente encontra no supermercado, né, para vender, que ele não é um café com uma torra tão escura. E aí, com isso, é um café que pode ser saboreado em toda a sua essência, né? Quem gosta de café realmente está apreciando lá. O movimento lá tá bom já. Você, pelo visto, você virou barista também. Não, eu virei por osmose, assim. Eu não virei barista porque... Mas está se adequando direitinho. Eu estou aprendendo, né? Eu ouço, né, o que Denise e as pessoas, os frequentadores lá que entendem de café falam e vou pegando aquilo. Estou reproduzindo aqui o que é dito ali o tempo todo. Só espero que essa nova atividade não nos roube o autor, né? Não, de jeito nenhum. Em cima do bistrô, no mezanino, tem uma sala lá que é a minha, onde eu fico escrevendo de olho lá embaixo. Tem uma janela interna que você olha para o movimento lá embaixo. Quando o movimento aperta muito, eu metodicamente faço uma pausa no que eu estou escrevendo, desço e vou lá dar uma mãozinha, ajudar a receber as pessoas. Eu não quero criar intriga no casal, mas ele falou que fica de olho sim, mas é no caixa. Eu não quero criar intriga. Não é no caixa, não, é no movimento ali para ver se tem muita gente, porque às vezes o pessoal lá não consegue... Pode não dar conta, enfim, quando o movimento é muito alto, aí eu desço para dar uma mãozinha. Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Ajudar a servir, receber as pessoas. Uma xícara ou outra para lavar e tal. Também. Eu sempre lavei louça. Desde criança, eu fui educado, as crianças hoje são educadas de forma diferente, né? Na minha época, eu tinha que fazer minha cama lá quando eu ia para o colégio, eu lavava a louça, final de semana sobretudo, né? A minha, pelo menos, eu lavava. Os netos fazem isso hoje ainda. Não, mas isso é importante fazer, mas eu vejo muita gente que não faz. Eu acho que é uma coisa educativa, né? Isso ajuda a pacas. Ajuda a próprio jovem, né? Exatamente. Não, até porque é um lance de solidariedade. É um lance que as pessoas não entendem, é um lance de pertencimento. Exato. Sabe? Bom, independência também, você dá independência para aquele garoto. Você não saiu o dia de amanhã, pô? Exato. Escuta, quanto tempo de carreira, Luiz? Esse ano fez 25 anos. 25 anos? Eu comecei com 18, eu estou com 43. 18 anos que publiquei o primeiro livro, né? Eu comecei a escrever aos 17. E como é que você já teve sucesso? Desculpe a pergunta. Foi um sucessozinho, assim, porque, bom, nós estamos falando do início dos anos 90, era tudo mais precário. Em 1993 não havia internet, não havia... Os meios de difusão que tem hoje? Não havia. Era tudo mais difícil. Você tinha que ir presencialmente às redações, levar o livro, né, para mostrar para as pessoas, ir às livrarias pessoalmente também para ver se o livro estava bem exposto. Eu tive a sorte de morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tinha que é ainda hoje, né, um polo muito importante, cultural, de difusão, literatura, e naquela época também era, então isso me facilitou muito, né, porque eu estava ali
próximo às grandes redações, emissoras de TV e livrarias importantes, né? Estava perto também de São Paulo, que eu sempre vim com frequência, né? Tem 3 editoras importantíssimas em termos de Brasil no Rio de Janeiro. Tem. Que eu possa lembrar, sim? Tem outras também, né? Eu acho que tem mais até do que isso, né? Sim, mas não sei como é que está hoje, agora, né? Não, tá bem, tá. O Rio tá, nesse ponto, tá bem, né? Continua um lugar importante, né? De difusão de literatura. Sim. Cultural, né? E isso facilitou muito. Se eu tivesse começado, seguramente, num lugar mais afastado, teria sido mais difícil. O primeiro livro teve uma vendagem boa, assim, para os padrões de um primeiro livro, de um autor iniciante, menor de idade, que ele estava chegando na maioridade penal naquele momento, né? A civil, acho que é só aos 21, né? Uma coisa assim. E por uma editora muito pequena, sem grande distribuição, sem nada, o livro teve uma vendagem boa. Eu ganhei muitos leitores, perdi muitos também, porque o livro era ruinzinho, né? Então, certamente, muitas pessoas que leram aquele livro não devem ter querido ler nada meu depois, porque viram que eu não dava para coisa. Não consigo imaginar uma obra ruim tua, francamente. Era ruim porque era imaturo, eu era imaturo naquele momento. Eu era um garoto que não tinha maturidade de vida, nem literária, ainda não tinha lido talvez o bastante. Não estou dizendo que um garoto de 18 anos ou até menos não seja capaz de escrever um bom livro, às vezes é capaz. Mas eu não fui capaz. É uma coisa que eu reconheço, falo isso numa boa, sem problema nenhum. Mas eu tenho maior carinho por esse livro, tanto que ele está lá no meu site. Eu não relego ele, não. Não renego, perdão. Não. Eu acho que você disse que ele é ruinzinho em comparação ao que você tem hoje. Não, ele era ruinzinho, acho que em comparação... Olhando com os olhos daquele tempo, era ruim. Não, naquela época eu não tinha, talvez, critério de avaliação. Sim, né? Mas olhando hoje. Não é comparando, olhando hoje. Mas eu acho que um leitor de thriller da época, que já fosse um leitor desse gênero, lendo os grandes autores, e lesse esse meu livro, iria achar ruim. Eu acho, na minha opinião. Mas isso não... Bom, isso já tem muitos anos. Qual é o nome dele? Só pra gente... Ele chama-se Conexão Beirute-Teherã. É um livro de espionagem. Saiu, era 105, era um livro pequeno, até 153 páginas, uma coisa assim. Conexão Beirute-Teherã. Conexão Beirute-Teherã. Escuta, vamos falar um pouquinho dessas duas novas obras? Vamos, claro, recentes, com o né? maior prazer. Né? Então vamos lá, a Detetive Cecília você criou assim? Não, essa história é interessante, né? Eu tenho uma sobrinha, que é paulista, inclusive, que nasceu aqui em São Paulo, chamada Cecília. Ela hoje mora no Rio, filha da minha irmã. E Cecília é muito inteligente, sempre eu gosto muito dela. Menina ótima, assim, inteligente, boa, tem um coração bom e tudo. Mas ela, quando era muito menina, ela implicava um pouco com o fato de me ver sempre lendo. Quando eu vinha para São Paulo, ficava hospedado no apartamento deles lá eu ficava lendo muito, né, nas horas que eu tinha de lazer. Um dos meus lazeres é ler. E ela aparecia assim, falando, você fica lendo aí? Como quem diz assim, não está dando atenção para a gente. Lógico. E aí um dia eu fui ao supermercado lá perto, chamei ela para vir comigo e compramos lá umas coisas para casa lá e depois tinha uma livraria em cima, era um shopping. Fomos à livraria, aí eu olhei lá um livro para mim, então eu falei, vou levar um livro para Cecília. Ela estava comigo, eu peguei um livrinho, não me lembro o nome, uma capa cor-de-rosa assim, meio rosada, não me lembro, com uma menina detetive. Não me lembro qual era o nome, já tem muitos anos. Mostrei para ela, falei, Cecília, vamos levar esse livro? Aí ela fez uma cara assim, não, tudo bem, né? Foi condescendente. Foi condescendente. Chegamos no apartamento, sentei com ela lá para ler e eu fui lendo para ela, ela adorou. E ela, espertamente, percebeu, quando eu escolhi o livro, que havia um outro volume da mesma coleção e me fez comprar o segundo livro. Olha, e esse ela já leu sozinha. Aí queria o 3, o 3 não tem, Cecília, tem que comprar. Aí eu fui comprar outros livros também de meninas detetives.
Levei para ela já começou a ler, fez até crítica, assim, não, gostei mais da primeira do que da segunda, Muito a primeira é bom. mais engraçada, quer dizer, ela tinha 9 anos nessa ocasião. Eu fiquei tão encantado com esse efeito, né, isso que se operou nela, que aí eu virei um dia para ela e falei, num ato de entusiasmo, eu falei, vou criar uma detetive para você. Vou escrever uma coleção. Prometeu, tem que cumprir. E escrevi. O livro saiu ano passado, Detetive Cecília e a Águia de Bronze, e se observar aqui, a personagem principal, que é a Cecília, ela é... Qual câmera que eu posso mostrar? Essas duas aqui. Ela foi, o ilustrador Fábio Sgroy, eu mandei uma foto da Cecília para ele, por intermédio da editora, e ele, com todo o seu talento, que ele é um grande ilustrador, estou muito feliz dele estar ilustrando essa coleção, ele reproduziu a Cecília muito fielmente, a imagem e semelhança da Cecília Parece da vida real. Parece uma menininha travessa mesmo. E com o cabelo assim, ela tem um cabelo meio castanho claro, compridinho. Então, esse aqui está um pouquinho diferente, né? É a mesma coisa, não, ele é a mesma. Talvez só o entorno aqui que está vermelho aqui, aí azul, aí dá um efeito diferente. E aí eu escrevi esse primeiro livro e fez muito sucesso. A Cecília foi ao lançamento lá no Rio com a lupa, eu dei uma lupa lá para ela, ela levou. E ela já estava com 14 anos. Não deu cachimbo para menina, não, né? O quê? Pelo amor de Deus. Não. Até porque não cabe, né? Nem tem cachimbo lá em casa, nem nada. E aí, esse ano, no lançamento do segundo livro, do Mistério do Riacho, lá foi Cecília de novo com a lupa. Participou. Eu fico muito feliz dela estar participando, eu gosto muito dela. E essa série também é uma forma assim, de fazer uma homenagem ao ato da leitura, né? Porque pode levar à escrita também, né? Que pode levar à escrita, quer dizer, a Cecília, naquele momento, ela se encantou com a leitura por meio da literatura policial infanto-juvenil, que foi o que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a idade dela. Quando, na escola, a minha professora de língua portuguesa adotou um livro policial do Ganymede José, que também fazia parte de uma coleção chamada Inspetora, na 4ª série, naquela época, que hoje é o 5º ano, que vale o 5º ano hoje. E esse livro foi que me despertou para o prazer da leitura. Eu tinha 10 anos. E isso funcionou, porque até hoje, eu estou com 43, você vê que, né, todos os dias lendo... Te manteve profícuo. Agora, eu só manuseei, só li o Mistério do Riacho. Não tenho como falar. Vamos falar dos dois rapidinho, já estamos encerrando. Vamos. Olha, eu achei esse Mistério do Riacho muito oportuno. Não sei o que é a Águia de Bronze. Não tenho o enredo. Nós não tivemos tempo nem de conversar sobre ele. O Mistério do Riacho... Eu achei muito legal. Ele fala sobre ele começa com a notícia de que os pássaros, toda a fauna em torno do riacho que banha o condomínio em que a Cecília e seus amigos moram, esses animais amanheceram, estão morrendo, né? Os animais ali do riacho estão morrendo. E estão se deteriorando, enfim, está um cheiro terrível, né, no condomínio, uma coisa horrorosa. E descobrem que eles estão morrendo por causa do plástico, que está sendo descartado de forma irresponsável e esse plástico está matando os animais. Esse fato, né, que é narrado na ficção, ele foi inspirado em coisas da realidade, reportagens que eu assisti, que me deixaram barbarizado, assim, muito, quase sem chão, nos oceanos, os pássaros e peixes morrendo com os estômagos entupidos de materiais plásticos. Que o plástico ele leva séculos para se degradar na natureza, e muitos são coloridos, tampinhas, né, de garrafas, chama atenção, vão lá. Então, algumas cenas chocantes que eu vi, vídeos e fotos do corpo dos animais todos apodrecidos,
e o plástico no estômago deles intacto. Quer dizer, eles morreram por causa daquilo, intoxicados, né, com essa matéria. Intoxicados, alguns não respiram, né? Estão asfixiados, Exato. né, sufocados. Né, é uma ameaça muito grande, sobretudo se a gente imaginar que o descarte de plástico ele é diário, cada vez mais, né, tudo é feito, a maioria das coisas é feita de plástico, e a natureza não vai comportar esse descarte infindável, né, e cada vez maior. Existem ilhas de plástico nos oceanos, isso é uma coisa muito grave, sobre a qual pouco se fala, eu acho. Deveria se falar mais. Bom, aí tem uns interesses econômicos. Escusos, diria, né? Porque irresponsáveis. As mesmas pessoas que gritam sobre o aquecimento global deveriam também falar sobre a questão do plástico, né? Que é uma coisa muito grave que pode realmente acabar com o planeta, sufocar, asfixiar o planeta. E aí esse tema, eu não sou muito de pegar temas e colocar no livro, mas é um tema que me preocupa muito e eu resolvi, quando a editora me convidou para escrever o segundo volume, tocar nesse assunto, claro que dentro de um enredo policial, eles vão investigar, a Cecília e os amigos dela vão investigar esse caso. Quer dizer, eu não trato desse tema de uma forma didática no livro, porque senão ia ficar um horror, né? Literatura com didatismo, eu tenho seria mais um livro alergia. Chato, mais um livro seria, chato. Aí vira um livro didático, não é um livro literário, né? Mas aí, mas eu foquei nesse tema. Quis a criar. Substância está aí. Quis criar e ele fica bem claro, né, fica bem claro para o leitor que esse é um tema importante que todos nós temos e o legal é que observar. Imbuiu toda a turminha, né? E todo o condomínio se mobiliza com aquilo. Claro. Existe, claro, tem um sequestro logo no começo do livro, que não é só a questão do plástico, existe interesse realmente por trás daquilo. Então, eles vão investigar isso, né? Não é simplesmente investigar quem está poluindo o riacho, ou se isso foi um acidente, ou se foi uma coisa proposital. Não, existe uma conspiração por trás disso, né? Existem conspirações com um fundo econômico por trás disso. E eles vão investigar uma coisa mais cabeluda, né? Do que simplesmente saber quem fez ou por quê. E o barato é que tudo começa com uma mera curiosidade, apesar da chamativa da morte dos peixes e tal. Não vamos contar o final. Não vamos dar spoiler. É claro que o Águia final de Bronze é muito feliz, naturalmente. Claro, né? Eu gosto dos finais felizes. Me perdoem os nihilistas. Os escatológicos. Eu tenho o maior respeito por eles, enfim, mas eu gosto de finais felizes. A nossa vida já é tão difícil, né? A ficção, pelo menos, a gente faz uma coisa melhor. Ainda mais de crianças, né? Vamos cuidar bem delas. Não, com certeza. A criança você tem que dar um pouco de fantasia para elas, porque a vida já vai dar a dose suficiente de realidade. Então, um pouco de fantasia é bom, que você alicerça o caráter e você dá esperança. A pior coisa que existe na vida é você perder a esperança. Se você não tem capacidade de sonhar e não tem capacidade de ter esperança, tua vida não tem sentido. Você vai ver a realidade nua e crua o tempo todo? Não dá. Você tem que dar fantasia para as pessoas. Eu acho muito importante isso. A criança, principalmente. Mas é quase... hoje em dia, pela maneira como as crianças são eivadas de informações as mais díspares possíveis, né? As boas e as más ao mesmo tempo, fica meio, não vou dizer impossível, mas fica difícil uma criança ter esta fé, esta esperança num quadro tão terrível quanto que nós estamos vendo hoje, no país principalmente. É uma enxurrada de informações. Fica meio sem filtro. Isso, né? Exato, sem filtro. Não existe mais uma hierarquia de informações. É tudo jogado ao mesmo tempo. Eu fico tonto com isso. De vez em quando eu tenho que me desconectar, porque eu não sei mais de onde vem. Você vai pirar. Vai. Né? Você vai pirar, né? Mas e agora com esses mecanismos de informação rapidíssima, Não, e gera pânico nas pessoas, às vezes um pânico que não se justifica, né? Você fica sabendo de atos de violência em toda parte, em tempo real, coisas das quais você não precisaria tomar conhecimento. E muitas vezes
inverídicos, que é pior. E inverídicos, exagerados e sem, que é uma coisa também importante, sem um trabalho de investigação que diga exatamente se aquilo ali Agora surgiram meios aí, algumas agências para verificar e tal, mas não vão ter tempo de investigar tudo. Não dá. Escuta, vamos falar rapidíssimo, 1 minuto vai do Águia Da Águia de de Bronze. Bronze. O primeiro volume, ele se passa... A série vai se passar num condomínio, que é inspirado mais ou menos no condomínio que Cecília morava aqui em São Paulo. Nesse condomínio, no livro, no primeiro capítulo, a Águia de Bronze, que decora o chafariz da entrada do condomínio, ela some. E aí eles vão investigar, Cecília e seus colegas vão investigar a águia e descobrem que a águia guarda um segredo que interessa a alguém ali, um segredo... Né, cabeludo. Não, um segredo pecuniário, digamos assim, que pode render, como você diz, verdes garantes, né? Verdes gastantes. Gastantes. Verdes gastantes. Verdes né? gastantes. Gastantes, exatamente. Então, a águia é uma águia histórica, ela foi inspirada naquelas águias que decoram o teto o telhado do Palácio do Catete, no Rio, que tem várias águias bonitas logo acima. Bom, assim. Tem também no Fórum Americano, tem 2 águias. É um animal, assim... muito imponente. Imponente, exatamente. E ali, esse livro já dá uma introdução, mais ou menos, dos personagens, do lugar onde eles vivem, né? Mas isso não obriga o leitor do Mistério do Riacho a ter que ler a Águia de Bronze, né? Ele lerá se tiver curiosidade. Até porque eu não costumo falar de preço, e não vou falar agora, mas eu sinto que a Editora do Brasil também se esmera nisso. Acho que, em função até de uma grande produção, conseguem um valor um pouquinho menor do que esses que a gente vê por aí. E a qualidade gráfica é excelente. Sim, é uma editora ótima. Estou muito satisfeito de trabalhar com a Editora do Brasil, uma editora que está fazendo esse ano 75 anos. Nossa. É uma editora antiga, tradicional. As pessoas são ótimas, o editor, toda a equipe com a qual eu tive o privilégio de lidar até agora. Uma equipe, assim, excelente. É uma editora que assim continua. Nota 10. E para encerrar mesmo, algum livro adulto no forno? Tem um que deve sair no ano que vem, chama-se Fábulas de Sangue. É um thriller. Os bastidores da indústria de remédios. Pelo amor de Deus. Os caras vão querer te sequestrar. Acho que não. Por isso que você foi se esconder em Florianópolis? Não, mas lá tem laboratórios lá, né? Meu caro, brigadíssimo. Eu que agradeço. Mais uma vez você veio abrilhantar o programa com a tua simpatia, com a tua verve e principalmente com a tua inteligência, com a tua literatura voltada para que eu sou um ferrenho batalhador para o infanto-juvenil, para o infantil, principalmente, que eu acho que é aí que a gente vai palmilhar um bom adulto. Muito obrigado. Eu que te agradeço, você é sempre muito generoso em me receber aqui. É sempre um prazer enorme vir aqui. Da tua presença. Eu da sua. Né? Abração para a Denise. Obrigado, ela manda outro. E que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada. Se Deus quiser. Acho que sim. Se mal conheço a Denise, deve ir para frente, porque ela é muito empreendedora. Né? Muito. Eu brinco com ela que enquanto não tiver fila na porta lá no Casa Lotada e fila na porta, ela não vai ficar satisfeita. Valeu. Pessoal, Luiz Eduardo Mata, que sempre vem acomodar os nossos padrões aqui, é um cara fora de série, que sempre batalhou pelo infanto-juvenil, principalmente também na área adulta, e que sempre tem algo diferenciado e que, para a sorte da editora do Brasil, né, está sempre levando os seus livros ao mercado. E bastante. Bastante, é verdade. Nossos agradecimentos eternos à nossa equipe técnica, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono. Pessoal, obrigadíssimo. Até a próxima. Tchau, tchau.